Hoje é dia de Drops Cósmico, terça-feira, 17 de junho de 2025. Terça-feira de Marte. E Marte, aquele que fala sobre as nossas funções do realizar, do ir, conquistar, defender tudo aquilo que a gente quer, do que a gente deseja, está entrando, acabou de entrar agora, essa manhã, 5:30 da manhã, em Virgem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje, aqui nesse Drops Cósmico, eu não quero render muito, não quero prolongar muito, mas eu quero dar uma pincelada aqui no que foi e no que vai ser a energia dessa semana para a gente poder fazer as nossas escolhas e fazer tomar as nossas decisões, né? Saímos então de um final de semana e de dias aqui com quadraturas importantes. Falei muito sobre isso dentro dos últimos dois drops. E são quadraturas que. Quando a gente está falando de quadratura, a gente está falando então de tomadas de decisões, né? São duas energias ali que conversam, mostram as suas diferenças e a gente precisa tomar decisões. São momentos de tomada de uma nova ação para a gente continuar ali a jornada. E essas ações são para ajustes, né? Então, tem acordos, tem conversa e tem ajustes. Às vezes não, né? Às vezes ela, com tanta resistência, pode vir aqui e a gente receber, né? Vamos falar assim, a gente receber da vida, do universo, algumas situações que não nos dão escolha e tomam a escolha por nós, né? Porque nós não estamos tomando a ação. Mas é um final de semana, então com essas quadraturas ainda ficam ativas por alguns dias. Eu falei um pouco sobre isso e a gente teve Urano, né? O Urano, quando ele está em um aspecto forte, como o que aconteceu com Marte, e ela agora começa a perder aqui a, a força a partir de hoje, assim, ela já começa a dissipar com Marte entrando em Virgem. Mas quando a gente tem um Urano. Bom, e Urano também está chegando mais próximo ainda de um trígono de Plutão, né? Mas ele vai continuar em trígono com Plutão durante 4 anos. Eu falo sobre isso no e-book GPS Cósmico e muito importante esse trígono. Mas e ele vai acontecer exato o ano que vem, mas ele fica próximo desse trígono e recua depois na retrogradação. Mas Urano, quando a gente está falando de aspectos com Urano, a gente está falando de uma imprevisibilidade, de muitas coisas acontecendo e saindo do nosso controle. E eu falei, né? Eu gosto de comentar, tem uma eletricidade que acontece, que vem e que está dentro da gente. E é uma eletricidade que pode nos deixar um pouco mais ansiosos e com uma necessidade de fazer as coisas com muita urgência. Ainda mais com uma quadratura com Marte. Então, assim, preciso fazer, preciso realizar, a hora é essa, e ter um impulso, né, para que aconteçam as coisas e que, na verdade, é um movimento só de adaptação interno que está acontecendo e muitas vezes a gente não está entendendo, mas que aos poucos a gente vai clareando, né, vai ficando mais claros, assim, vai ficando mais iluminados aqui pra gente, mas é sempre um movimento de adaptação, de organização interna, de tudo aquilo que já está obsoleto, né? E de algumas leis, entre aspas, aqui, que já não fazem mais sentido. Que estavam pré-estabelecidas, etc., e que agora não fazem mais sentido. Essas quadraturas, então, né, acabam nos movimentando, nos forçando a ir a algum movimento e a tomada de decisões e novas ações. Indica muito uma questão de planejamento. Quando a gente está falando de Júpiter e Saturno, é muito interessante porque é a última quadratura, passamos o ano em quadratura Júpiter e Saturno, comentei sobre isso também nos drops anteriores. E a gente viu aí, né, as notícias, enfim, estamos presenciando movimentos muito bélicos e movimentos também de massa, né, e migratórios.
Esses movimentos de massa e de grupos tem muito a ver com Plutão, Urano, a gente vai ver então durante bastante tempo, como eu já disse, e como eu também explorei no e-book para os próximos 4 anos, mas vão ter momentos assim de uma certa impulsão, né? E é um trígono, então um trígono é sempre um movimento a se aproveitar, né, de mudança e de reorganização. E quando a gente está falando então de Júpiter e Saturno, Júpiter aqui no movimento coletivo, né, também diz respeito às leis migratórias, ao processo de migração, à documentação, e Saturno como aquele que quer controlar, né, aquele que quer manter o que existia. Então, eles em quadratura têm uma tensão aqui para que se encontre uma nova ação, né? Então, muitas vezes a gente vai, e até como eu disse, né, indicando um planejamento, a gente pode estar vendo aqui o movimento e querer realizar, mas não está ainda liberado, vamos dizer, não está ainda em fluidez para que aconteça aqui nesses dias, mas à medida que essa quadratura vai começar a dissipar, ela vai estar ativa aí até o meio de julho, mas até ela começando a dissipar, a gente começa a ver uma reorganização. Então é importante que a gente esteja no movimento também de planejamento aqui, né? E aí, então a gente sai de um final de semana com isso no ápice e entramos já numa semana da Lua de fase minguante. A Lua já está em Peixes desde ontem à tarde, e em Peixes ela vai minguar amanhã. Deixa eu ver o horário. Ela fica minguante às 4h19. Então a gente já está numa energia de lua minguante. Quando a gente fala de lua minguante, a gente está falando de assimilação, de uma reorganização interna, que então a gente pode sentir um pouco de uma necessidade de introspecção, de assimilar tudo aquilo que a gente viveu, né? Depois que a gente já passou por todos os movimentos desse mês, desde o início da alunação, que aconteceu dia 27 de maio, e aí a gente vem até agora, chega o momento da gente fazer aquele compilado, né? Aquela reorganização aqui. E eu tô falando um pouco, eu tô martelando aqui na reorganização e planejamento, porque Marte entrou em Virgem. Antes ainda da gente falar um pouquinho desse Marte em Virgem, mas ainda temos o solstício. O solstício acontece no dia 20, entre sexta e sábado, às 11h40 da noite, que é quando o Sol entra em Câncer. É um solstício muito importante e indica, então, o final de uma estação. Então, estamos chegando ao final dos últimos dias da última estação que começou lá no equinócio. É muito interessante quando a gente observa, quando a gente está nesse final de estação, e principalmente quem é muito conectado. Então, observar também os bichinhos, as crianças, geralmente elas dão esse sinal pra gente. Eu gosto sempre de lembrar. Tem um certo silêncio, assim, tem uma certa movimentação que eles fazem, que indicam essa mudança de clima, que a gente está mudando aqui de uma estação para outra, está finalizando um grande ciclo. Então é legal também você voltar no início da estação, que foi o início do ano novo astrológico, o que é que você estava se propondo ali e o que está finalizando nesse ciclo de 3 meses, né? Então também a gente pode estar sentindo um pouco de cansaço aqui por causa do solstício que está se aproximando, junto com uma lua, então, minguando em peixes, enfim. Então tem um pedido mesmo, né? Uma coisa aqui de finalização. A lua já estando em peixes, e ela sendo a lua que vai reger, né, a semana de minguante, faz um aspecto muito interessante com esse Marte que acaba de entrar em Virgem. Virgem em Peixes é o eixo da integração. Marte entrando em Virgem
ele vai trazer novos conflitos, né? E novos desafios aqui para a gente resolver, para a gente atuar a favor do nosso estado de bem-estar e do nosso estado de integração do nosso corpo físico, mental, espiritual, emocional. Então, é uma oposição, né, de Lua com Marte, mas que ativa. E Marte vai ser o primeiro planeta que chega em Virgem depois do eclipse, que aconteceu aí março, abril, e que abriu a temporada de eclipses desse eixo, e aonde a gente tem o Nó do Sul. O que isso indica? Indica que a gente está deixando rotinas, a gente está deixando alguns padrões. E é necessário que a gente faça isso, né? É a nossa renovação aqui. Com Marte entrando, então, como eu disse, a gente vai ter novos desafios, novos conflitos, né? E que tem a ver muito com a nossa rotina. E esses dias eu ouvi uma coisa interessante, queria comentar com vocês, que o corpo da gente, ele não espera a perfeição, ele espera a rotina. E eu fiquei pensando sobre isso, porque quando ele espera a rotina, é a rotina que dá a segurança. E aqui eu não estou falando só dessa rotina de agenda, do tipo você acordar, fazer sua higiene, tomar um café, depois almoçar, trabalhar, voltar. Não, não é só sobre essa rotina diária de agenda, mas é também a sua rotina mental, a sua rotina relacional, a sua rotina espiritual. E aí, chegou a hora, sabe? Com Marte aqui, vai ser muito interessante para a gente poder colocar em prática todas as mudanças de rotina que a gente estava esperando. E estabelecer novas rotinas, porque aqui não é estabelecer a rotina antiga que funcionava, não mesmo. Virgem tem um potencial enorme de de reorganizar as coisas no detalhe para que tudo esteja no seu estado mais eficiente. Então ele tira o que não está funcionando, ele coloca o que está funcionando, ele cria fórmulas e reorganiza tudo. Essa é a nossa energia virginiana, né? Reorganiza tudo para que tudo fique funcionando perfeitamente, esteja no seu estado de bem-estar, esteja integrando todos os campos e corpos. Quando Marte chega aqui, e com o Nó do Sul, então, como sendo o primeiro planeta que vai passar por aqui, e é um planeta de ação, é um planeta que diz respeito ao nosso aspecto do masculino, do yang, então do fazer, do realizar, do botar a mão na massa, né? A gente pode sentir uma mudança aqui na nossa ação, né? De acelerar mesmo, de botar uma energia, de botar um dinamismo nesse movimento de reorganização das nossas rotinas. E se a gente pensar nesse pensamento de que o corpo espera não a perfeição, eu achei essa frase muito, muito virginiana, né? Não é a perfeição virginiana, mas é realmente encontrar a rotina do bem-estar para que o corpo se sinta seguro e ele saia do estado de sobrevivência. Então, que a gente entre no estado de presença. E quando a gente, então, vai respeitando essas rotinas de um melhor pensamento, de uma melhor relação, de uma melhor fala, de uma melhor, da melhor agenda do dia a dia mesmo, a gente vai construindo essas rotinas, a gente vai construindo um corpo seguro, capaz, então, de valorizar o que tem, né? Bem também uma questão aqui venusiana, então a gente consegue valorizar tudo aquilo que tem e consegue então abrir espaço para a novidade e consegue estar em serviço do outro, que é uma outra característica virginiana. E a gente só consegue estar em serviço do outro se a gente consegue estar nesse estado de bem-estar e de integração. E de segurança, né? Porque senão, se eu não me sinto seguro, se eu não me sinto organizado dentro de mim, dentro do meu ao redor, do meu ambiente ao redor, a gente está finalizando a alunação geminiana, a gente não pode esquecer isso. Então, Marte entra em Virgem numa alunação geminiana.
é sobre uma reorganização dos meus ambientes. E lembro, não é só ambiente físico, né? Ambiente virtual, espiritual, transcendental, como eu brinquei, enfim, todos os seus ambientes, aonde você se relaciona. E a gente teve um movimento aqui dessa alunação muito grande sobre o nosso meio ambiente. E com Marte entrando em Virgem, a gente vai ter, então, um pedido aqui de uma ação consciente, né? Para a gente reorganizar, ativar esse nosso bem-estar a partir de uma nova rotina, de novas rotinas, não é uma só, né? Mas de novas rotinas em todos os nossos campos e níveis, nossos corpos, para que a gente consiga, então, ativar a nossa função de servir ao outro, que está aqui dentro da atuação aqui virginiana. Então, assim, é uma semana que a gente começa com muita tensão, né, e com muita agitação, com fervescência, e às vezes uma ansiedade, às vezes um nervosismo, uma agressividade, uma coisa que a gente nem sabe dizer exatamente qual o motivo, mas a gente entende que está acontecendo, e a maioria de nós, né, alguns não entendem, mas aos poucos a gente vai entrando nessa energia de lua minguante e de pré-solstício. Então, respeitar o corpo e entender o que o corpo está querendo e o que ele está dizendo para a gente, o que é para ser feito, é muito importante. Outra coisa, né? Só a gente está falando de corpo, a gente também está falando desse virgem, está falando de terra. Eu venho falando sobre isso, a gente está no céu de muito fogo, de muito ar. Então, vai ser uma temporada muito importante essa de Marte por Virgem. Eu vou entrar mais sobre isso num outro Drops específico desse Marte, mas vão ser semanas importantes aqui para a gente fazer essa reconexão com o corpo, com essa rotina do corpo, que vai ser muito importante para os nossos próximos anos. Eu venho repetindo isso, porque tudo que a gente está fazendo agora não é só para 2025. É base para os próximos anos. A gente vai estar falando em 2027 sobre 2025. Então, é muito importante a gente prestar atenção aqui nessas escolhas e nessas decisões e nessas tomadas de decisões que a gente está fazendo. E então, nesse momento, né? Então, com uma lua minguante, prévia de um solstício, a gente pode estar então sentindo um pouco de cansaço, um pouco de uma necessidade de introspecção. Ouvir o corpo é muito importante. E se a gente não puder confiar no nosso corpo, no que o corpo está falando, a gente vai confiar em quem, em quê. Então, a primeira sabedoria aqui, que é essa ferramenta, é esse instrumento que a gente tem para estar aqui, é o nosso corpo. Então, é o sentir, e nem muitas vezes eu venho repetindo, a gente não está numa fase de ficar tentando entender o que a gente está sentindo. É a gente sentir, usufruir disso, desfrutar disso e realizar a partir disso, né? Então, é uma semana que vai estar muito nessa energia. À medida que for acontecendo os eventos, eu vou voltando aqui nos drops e vou colocando lá nas redes sociais, mas eu queria deixar um recado aqui para essa semana, né? A gente está caminhando então para a Lua Nova é dia 25 de junho, em Câncer, é uma lunação muito, muito importante, porque é a casa da Lua, né? Câncer. A gente vai falar sobre isso mais para frente, dessa lunação, mas eu queria já deixar aqui uma indicação do que é essa semana e desse respeito, do que vem por aí também, a partir de hoje, essa mudança que a gente vai começar a sentir nas nossas atitudes, na nossa ação e até nos próprios conflitos que vão aparecer, bem marcianos, porque é uma energia que muda completamente desde novembro, né? Ele em Câncer e Leão aí. Então é isso, uma boa semana, uma boa lua minguante para nós, uma semana de fase minguante para nós, um excelente solstício, 3 meses aqui de uma nova estação. Quero voltar aí para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse solstício a partir do olhar da astrologia também. Então, um grande beijo para vocês e até o próximo Drops Cósmico.